Em um outro destaque, o presidente Jair Bolsonaro revogou o edital que excluiu a Folha de São Paulo da concorrência para renovar assinaturas digitais de veículos de mídia para o governo. A decisão foi publicada pela Secretaria-Geral da Presidência nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Na semana passada, o subprocurador-geral junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, apresentou representação em que pede que seja adotada medida cautelar para que o governo seja proibido de excluir o jornal do processo de licitação. O edital prevê gastos de R$ 194 mil para acesso digital de órgãos do governo a publicações como O Globo e Estado de São Paulo. A decisão mostra um recuo de Bolsonaro, que em outubro havia afirmado via Facebook que boicotaria o jornal e seus anunciantes. Começo com você, Constantino. Diga aí. Que lambança, né? Que lambança do presidente. Bom, o recuo em si é positivo, mas os motivos não são tão nobres. Ele ficou com medo ali, até a palavra impeachment andou surgindo por conta disso, né? Não é uma postura republicana. Veja, eu entendo, eu juro que eu entendo, e eu tenho dito isso aqui, a raiva do Bolsonaro e do bolsonarismo com parte da imprensa. E aí é óbvio que entra a Folha de São Paulo, que tem uma visível má vontade com ele, com o conservadorismo em geral. É um jornal que tem uma pegada muito mais progressista na média e vem procurando pelo em ovo em muitas reportagens aí contra o governo de uma forma que eu chamo ou chamaria de implicante sem problema. Mas, primeiro, isso faz parte da democracia. Segundo, não é porque o presidente se sente perseguido, com razão ou não, que ele vai usar o Estado para punir a empresa. Ele chegou a falar em boicote dos anunciantes. Isso não, isso remete a chavismo. E aí fica um bando de seguidores aplaudindo, porque ele está querendo justamente jogar para a plateia, mitar nas redes sociais, fica aplaudindo isso, falando é guerra mesmo, parabéns, tem que ir atrás, tem que destruir. E aí agora fica esse papelão, né? Mostra então, no mínimo, que era um tiro de festim, porque ele não tem essa força toda, ainda bem. Bom para a nossa democracia que ele não tenha esse poder todo de usar o Estado, e aí o pessoal ainda fica com uma justificativa de que assina jornal quem quer. Não é disso que se trata. Não é disso, não é o presidente da República entrar em todo o aparato estatal falando ninguém mais assina esse jornal ou esse jornal está excluído da licitação porque eu não gosto do conteúdo. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Os bolsonaristas mais fiéis ao presidente, mais adeptos a esse tipo de guerra que vale tudo, precisam ter uma certa aulinha sobre o que é a República. Diga, Vera. Maravilhosa essa decisão que mostra a pujança e a força das instituições brasileiras, dos nossos sistemas de pesos e contrapesos e contrafreios que estão sendo aí testados diuturnamente, né, pelo Bolsonaro. Cada dia ele tenta forçar um pouquinho mais a porta de até onde ele pode ir com as suas decisões, com decisões autocráticas, decisões ali sem ouvir o Congresso, decisões... já tinha caído aquela decisão, a MP dos jornais, a que susta a divulgação de balanços, que eu até posso concordar com o mérito, mas a forma como foi feita foi totalmente de perseguição à imprensa. E agora ele volta atrás nessa medida, porque estava muito claro que o Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal, iriam cortar as asinhas dele nisso. Então é muito bom que isso aconteça. A liberdade de imprensa é um princípio inegociável, não cabe ao governante decidir a quais órgãos ela se aplica e quais órgãos estão sujeitos à perseguição e tutela do Estado, e usar os meios do governo, a máquina pública para perseguir financeiramente um jornal, porque era disso que se tratava. Ele anunciou, inclusive, boicote a anunciantes privados da Folha de São Paulo, algo gravíssimo, impensável. Nem a Dilma Rousseff, com o seu autoritarismo, chegou a pensar em nada próximo disso. Nem o controle social da mídia do PT chegou perto de querer dizer para empresas privadas em que jornais elas devem anunciar. Então, a gente estava caminhando para uma coisa muito perigosa. As instituições trataram de dizer que não passaria e ele teve de enfiar o rabinho entre as pernas e voltar atrás, porque o presidente, num presidencialismo, pode muito, mas não pode tudo. Fala, Josias. Olha, a revogação é uma boa notícia. O problema é que o Bolsonaro está fazendo por pressão o que não deveria ter feito por opção. O Bolsonaro recua porque seria obrigado a reincluir na marra a Folha na licitação. Ao excluir a Folha de uma licitação governamental e, além disso, incitar
um boicote aos anunciantes do jornal, o presidente potencializou a impressão de que Bolsonaro e compostura são coisas realmente inconciliáveis. Como disse o ex-presidente do Supremo, Aires Brito, o Planalto não realizava uma licitação, mas uma ilícita ação. Como leitor, o Bolsonaro tem todo o direito de não gostar da Folha. Como consumidor, ele pode se abster, inclusive, de comprar o jornal. Agora, como presidente, ele cometia uma ilegalidade ao excluir um dos principais jornais do país de uma licitação pública para aquisição de acesso digital a noticiário de veículos de imprensa. Então, é um dos principais jornais do país, goste ou não o presidente. Então, não dá para excluir porque ele não gosta do jornal. No trecho predileto do Bolsonaro, o Evangelho de João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O problema é que o Bolsonaro opera no mundo com duas verdades, a verdade dele e a verdadeira. O defeito não está na liberdade de expressão da imprensa, mas na dificuldade do presidente de se exprimir. O Bolsonaro chamou a Folha de mentirosa e, na sequência, ele acusou o Leonardo DiCaprio de financiar incêndios na selva amazônica. Quer dizer, um presidente que exige respeito precisa se dar ao respeito.